O ano letivo de 2021 vai começar com vários desafios por causa da pandemia do novo coronavírus. O retorno às aulas, o desempenho dos alunos depois do ano passado, em que muitos estudantes, especialmente de escolas públicas, ficaram sem acesso adequado ao conteúdo, a aplicação do Enem, marcado para os próximos 2 domingos, são algumas das questões mais importantes a serem tratadas nesta etapa na área da educação. Para entender melhor como o governo federal pretende enfrentar esses desafios, nós vamos conversar agora ao vivo, aqui no Novo Dia da CNN Brasil, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que está em Brasília, ao lado da nossa analista de política, Basília Rodrigues. Bom dia, ministro. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Basília. Oi, bom dia, Colombo, Muriel, todo mundo aí no Novo Dia. Ministro Enem, todo mundo quer saber disso, né? Primeiro, muito bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite de entrevista. O Enem está marcado aí para o fim de semana que vem, a primeira data da prova. Sim, em meio à pandemia, as pessoas querem um adiamento, né? Lá atrás, vocês perguntaram, fizeram a consulta pública, que mês pode ser o Enem? A maioria das pessoas respondeu maio, mas o Ministério da Educação marcou para janeiro mesmo assim. Chegou o dia, vai adiar? Não vamos adiar o Enem. E eu vou explicar por quê. Primeiro que nós tomamos todos os cuidados de biossegurança possíveis. E nós queremos dar uma tranquilidade para você que vai fazer a prova, assim como aconteceu agora domingo, claro, numa menor proporção em São Paulo, o exame da FUVEST. Nós não podemos, porque senão a vida dos estudantes, as expectativas dos estudantes, elas se desvanecem. Um sábio do passado disse que a esperança que se adia adoece o coração. E nós não podemos fazer isso com os nossos estudantes. Esse é a primeira questão. Não vamos adiar, porque nós estamos tomando todos os cuidados de biossegurança, de protocolos, e vai acontecer isso. Tem vindo muitas reclamações, né? As pessoas pedindo o adiamento. Você acha que isso é uma minoria? Uma minoria, assim, barulhenta talvez, mas é minoria. Acontece o seguinte, que nós, esse ano, nós colocamos muito mais recursos para que a gente pudesse alugar mais salas, para que houvesse o distanciamento preconizado pelas autoridades sanitárias. Nós vamos abrir os portões muito mais cedo para evitar qualquer tipo de aglomeração. Tudo isso, o cuidado. Afinal de contas, Basília, nós aqui do MEC também somos pais, também temos filhos, temos parentes. Nós não queremos colocar a qualquer custo, a qualquer preço, os jovens, né, em risco. Mas nós não podemos. E uma das razões, até é bom eu aproveitar essa oportunidade que você me dá, é que um semestre a menos, se a gente perder o Enem, vai atrapalhar totalmente toda a programação de acesso dos estudantes às escolas federais e às escolas públicas. Além do mais, a questão das escolas privadas também, que usam o Enem como um material de avaliação, também elas serão prejudicadas. Então, essa é a razão. Ministro Milton Ribeiro, nossa entrevista está sendo transmitida. A gente está no estúdio com o Colombo e a Muriel. Obrigado, Basília. A nossa entrevista está sendo transmitida também pela CNN Rádio, ministro Milton Ribeiro. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre volta às aulas. É claro que isso fica muito a cargo de municípios, de estados. Que tipo de orientação, de auxílio o Ministério da Educação tem dado a estados e municípios para que a gente tenha ou não um retorno do ano letivo agora em fevereiro? Muito bem. São dois tópicos que a gente tem que falar, Colombo. Primeiro, quando a gente trata de crianças, as crianças elas têm que ser mais monitoradas. Então, a criança, o retorno da criança, ela tem que ser mais cuidadoso, porque a criança, ela naturalmente perde, assim, não tem tanto juízo em tese, então ela quer abraçar o amiguinho, dividir o lanche, coisa e tal. Esse assunto das crianças é referido de uma maneira mais direta a estados e municípios, embora o MEC, nós transferimos mais de 600 milhões esse ano para
as escolas através de um PDDE emergencial. O que é isso? Dinheiro direto na escola. Então, para quê? Qual o objetivo? Esse valor foi conseguido através de uma mudança que nós fizemos no orçamento, uma vez que nós teríamos que pagar estagiários e não precisou de estagiários. Aí eu conversei com o presidente da República e ele foi muito sensível nesse ponto. Falou, Milton, mas é muito dinheiro, eu sei, presidente, mas são 119 mil escolas. E nós transferimos para essas escolas, todo diretor que está me ouvindo sabe disso, escolas públicas naturalmente, para que eles pudessem comprar álcool, EPIs e tudo mais. Então, essa é uma das ações, quando a gente fala com criança. Quando a gente fala com adultos, que são jovens das universidades, sobretudo, aí nós caminhamos um pouquinho mais. Por quê? Porque o adulto, o jovem, ele já tem um pouco mais de noção, distanciamento social, do que deve fazer, dos cuidados que ele deve ter para evitar a disseminação da pandemia e tudo mais. Muito embora nós também preconizamos todo o cuidado, nós emitimos, publicamos uma cartilha, por assim dizer, de biossegurança, de protocolo de biossegurança, tanto para a escola do primeiro grau, a antiga primeiro grau, a educação básica, quanto para o ensino superior. Então, o que nós temos que fazer é isso, e nós estamos fazendo, porque o adiamento do Enem hoje, eu vou voltar ao assunto, ele vai fazer muito mais mal para a sociedade, para os jovens, do que a manutenção. Esse é o ponto que eu gostaria que ficasse bem registrado e, se Deus quiser, nós vamos ter oportunidade, então, de ter aí, com todos os cuidados, um bom exame do Enem. Ministro, eu queria perguntar ao senhor também sobre a morte do diretor do INEP, responsável pelo Enem, o Carlos Roberto Pinto de Souza, que trabalhava aí no Ministério da Educação com o senhor, trabalhava desde 2019 no INEP. O INEP é o órgão responsável pela realização do Enem. Além, é claro, de lamentarmos aqui a morte de mais uma vítima da Covid-19, não é algo que deve nos levar a refletir sobre a cautela que é preciso adotar na hora de, por exemplo, gerar aglomeração, e o Enem vai gerar aglomeração, por mais que o trabalho seja bem feito? Olha, a morte do nosso diretor é algo que foi realmente lastimável para todos nós. Era uma pessoa muito dedicada, muito querida para todos nós, e ele já estava internado já há alguns dias, e nós registramos isso com pesar. Mas não apenas ele, né? Várias pessoas faleceram. Eu queria registrar ainda, se me permite, a morte de mais um educador, que é o Antônio Veronese, muito amigo meu, um homem dedicado, que faleceu também de Covid. Mas a vida continua. Nós não podemos parar e ficar olhando para trás. Claro, isso nos ensina a tomarmos os cuidados, mas nós vamos seguir em frente. Em termos de ação do INEP, embora ele esteja bem vinculado ao Enem, ninguém trabalha sozinho nessas repartições públicas. Toda uma equipe, e certamente eles já estão tomando todos os cuidados para que o assunto possa ser tratado e a equipe não fique desfalcada. Vai sentir, mas creio que não vai haver problema com relação à morte, só o sentimento mesmo. Ministro, recentemente algumas declarações do senhor, em outras entrevistas, acabaram sendo alvo de polêmicas, quando o senhor falou sobre relação de classe, sobre homossexualidade. Como que o senhor vê esse debate, O senhor acha que foi motivo para tanto desgaste do senhor no cargo? Ou eu também gostaria de saber até que ponto o seu pensamento interfere no currículo escolar? O que muda? Não, eu creio que esses assuntos que eu falei, primeiro eu gostaria de dizer que isso faz parte daquilo que pessoalmente eu acredito, é uma opinião pessoal e não do MEC.
E uma das coisas que, eventualmente, a gente não pode se excluir totalmente. É claro que a pessoa que ocupa uma determinada posição de emitir políticas públicas, ela tem a sua visão pessoal, mas a nossa visão aqui no MEC, e eu quero deixar isso claro para todos as orientações sexuais e todo, é que nós seguimos a Constituição do Brasil. E eu sou ministro de todos e eu vou continuar assim. Eu emiti uma opinião pessoal, que eu tenho esse direito também, mas isso em nada vai interferir o tratamento, o cuidado que eu quero dar a todos os segmentos da população brasileira. Foi uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Você acha que foi uma declaração preconceituosa? Eu acho que foi uma declaração que foi, na verdade, ela caiu num momento de muita, ainda de inexperiência minha com relação ao cargo e as atribuições que o cargo... Então, ali eu pude expressar o que eu pensava pessoalmente. Eu não mudei a minha posição, Natália, ou Basília, mas, na verdade, o que eu quero expressar agora a todos é que a minha maneira de tratar o assunto é que pode e vai sofrer grande influência na minha maneira da aceitação. O senhor evoluiu? Eu creio que no tratamento público eu tenho que ter essa evolução do trato das coisas públicas. Ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima oportunidade, hein? Também muito obrigado aos seus ouvintes e telespectadores. Agradeço também a Basília pela sua maneira sempre profissional de conduzir as conversas. Obrigado. Obrigado, bom dia.